Olá, meus amigos, olá, nação corintiana, salve o Corinthians! Estou de volta com o meu programa Tarcísio Rabelo, a voz que vem das arquibancadas. Esse vídeo aqui é exclusivo aqui para a plataforma do YouTube. Desde já eu quero agradecer demais a cada novos inscritos no meu canal, todos vocês que curtem, que comentam os meus vídeos, que compartilham os meus vídeos. Isso é muito legal, muito bacana. Eu só tenho cada vez mais que agradecer a cada um de vocês e assim a minha credibilidade cresce cada vez mais aqui na plataforma, tá? Desde já o meu muito obrigado de coração a todos vocês, tá bom? Não deixa de seguir não, de se inscrever e ficar firme aqui comigo no canal, tá ok? Bom, vamos falar de futebol, notícias deste domingo do Corinthians, né? O Corinthians jogou, terminou agora há pouco, acabei de fazer um shorts também sobre esse jogo. Corinthians 4, Atlético Goianiense 1 pela Copinha, oitavas de final da Copinha, tá? Corinthians passa de fase e está esperando o adversário para jogar as quartas de final, tá? E eu sempre disse aqui no meu canal que aqui no Kawai também, sempre estou falando que o Corinthians na Copinha não iria muito longe. Eu falei aqui, sou assim, para mim não tem essa, não tenho vergonha de falar e confirmar o que eu falei. Eu espero realmente que o Corinthians queime a minha língua, cale a minha boca com relação à Copinha, porque eu quero ver o Corinthians cada vez mais grande. Eu vi nos outros jogos anteriores a esse que o Corinthians estava muito ruim, desentrosado, time sem criatividade, desorganizado dentro de campo. E eu não vi assim grandes vantagens não. Hoje o Corinthians jogou bem. Hoje o Corinthians foi para cima do Atlético Goianiense, 3-1 no primeiro tempo, e no segundo tempo o Pedrinho, que aliás para mim foi o destaque do jogo de hoje, marcando 2 gols, né? Jogou bem o Pedrinho. O Corinthians, ele sacramentou a vitória do Corinthians, marcando o 4º gol no segundo tempo. Foi uma boa partida? Foi uma boa partida. Está crescendo na competição? Está crescendo na competição. Pode ir longe? Pode ir, pode ir. Agora vamos esperar para ver as cenas dos próximos capítulos na Copinha, né? O Corinthians também, o time principal, fez um amistoso hoje contra a União São João de Araras, né? Lá no CT. Ganhou, se não me engano, acho que foi 4-0, um bom jogo, um bom jogo não, um bom treino, né? Vamos dizer assim, um bom treino. Foi um treino de luxo, vamos dizer assim. E apresentou o Félix Torres. Félix Torres já é jogador do Corinthians e agora o Corinthians está com uma defesa muito forte, muito forte. Se o Fagner cumprir o que ele falou de entrar em forma, jogar seriamente em 2024, o Corinthians tem uma defesa quase que imbatível. Eu só acho que o Fagner não deveria nem falar isso, ele deveria mostrar. Porque se ele fala que em 2024 ele vai entrar em forma e vai jogar futebol, é porque em 2023 ele não entrou em forma e não jogou futebol. E ganhando um alto salário do Corinthians. É isso que eu não concordo. Agora, tomara que ele entre realmente em forma e seja aquele Fagner que todos nós gostamos dele, que é ídolo do Corinthians, né? Tomara que ele volte. Ele voltando e jogando bola do jeito que ele sabe, com Cássio ou Carlos Miguel, Fagner, Félix Torres, né? O Corinthians tá quase que imbatível nessa defesa do aí atrás, né? Meio de campo muito bem montado. Agora eu vi uma entrevista do Augusto Melo no programa do Benja e do Mano, inclusive o Muricy Ramalho estava lá também. E o Augusto Melo foi muito feliz nas suas declarações, em tudo aquilo que ele falou no programa lá. Primeiro que ele é curto e grosso e objetivo. Ele não fica dando voltas para poder agradar gregos e troianos, né? Ele disse que vem patrocínio forte, um parceiro que vai ajudar o clube na Neoquímica Arena.
Ele disse, não é que nada com name rights, nada disso. Neoquímica Arena já é Neoquímica. Name rights é da Neoquímica, né? Agora, tem um patrocinador forte que vai estar no Corinthians e ele pretende anunciar esta próxima semana. Mas ele disse que é muito mais que 200 milhões de reais de patrocínio, fora o CT, que os naming rights do CT, diz que tem 4 empresas que eles estão negociando, que cerca de 200 ou até mais, 200 milhões de reais até mais, por 10 anos, ok? Então vai entrar muito dinheiro no Corinthians ainda esta semana. Vocês podem esperar que tem novidades muito boas no Corinthians. Ele falou também das notícias fakes que todos os jornalistas esportivos, todos os cadernos esportivos aqui no YouTube e em outros lugares estão divulgando. Qualquer coisinha tá todo mundo falando de Aboubacar, falando de Roger Guedes, Luiz Henrique, Caio Alexandre, enfim, estamos falando de tantos jogadores no Corinthians e o presidente foi curto e grosso. A maioria é tudo fake. Roger Guedes é fake. Não acreditem nas notícias referentes a Roger Guedes no Corinthians. Ele já deixou bem claro, não vai vir jogar no Corinthians. Ele não vai deixar de ganhar 5 milhões jogando lá no Catar para vir jogar no Corinthians para ganhar 1,5 milhão. Ele não vai fazer isso. Não vai. E se ele amasse o clube, ele viria. Deixava de ganhar 5 milhões para ganhar 1,5 milhão aqui. Mas ele não ama, porque se ele amasse o clube, o Roger Guedes, nada contra. Foi um excelente jogador na sua passagem, na sua curta passagem no clube. Mas assim, deixou o Corinthians no meio do campeonato, no meio do mata-mata, no jogo mais importante do Corinthians, ele deixou o Corinthians na mão. Se ele amasse o Corinthians, ele não faria aquilo. Ele poderia fechar contrato para ir no final do ano. Não no meio de um campeonato, quando o Corinthians mais precisou dele, ele pulou fora. Então, eu desconfio deste amor do Roger Guedes pelo Corinthians, né? Outra coisa que ele falou sobre o Aboubacar, ele viu, foi noticiado, foi apresentado para ele uma proposta para ele vir para o Corinthians, mas ele analisou, viu, não deu nenhuma declaração, ele preferiu se esquivar do Aboubacar, né, com outras respostas, porque eu acho que pode ser que ainda pinte no Corinthians, que eles estão analisando, passando pelo Cifute. Se passar pelo crivo de análise do Corinthians, aí eles vão dar continuidade nas conversas. Mas por enquanto, nada sério, tudo apenas conversa, né? E também sobre o Luiz Henrique, acredito eu que não vem mais. Pela declaração do presidente do Corinthians hoje, acredito que ele não vem mais, tá? Porque o Corinthians está procurando um meio-campista, um meia-atacante e 2 atacantes. O Luiz Henrique se encaixa? Se encaixa. Mas é muita grana para esse cara. Tô achando muito dinheiro para um jogador apenas, tá? Ou ele vem em empréstimo, mas outra coisa, 18 milhões de euros é muito dinheiro para um jogador como o Luiz Henrique. Não vale isso tudo. O Augusto Melo pode procurar outros jogadores por aí que pode jogar muito mais que ele, né? E que mais que eu tô falando aqui sobre enfim, tem muitas notícias sobre o mundo do futebol aí que ele diz que é tudo fake news no Corinthians, tá? A maioria e muitos fazem essas notícias para poder ganhar a sua audiência, para trazer você para os canais dele e não falar a verdade. É que eu falo a verdade. Hoje, por exemplo, Félix Torres é jogador, foi oficialmente apresentado no Corinthians, é jogador do Corinthians, e enfim, o Corinthians está montando defesa muito forte, meio campo forte, agora falta um meio atacante e 2 atacantes. E o Augusto Melo diz que está trabalhando e assim que tiver novidade, ele já vai trazer por completo as notícias do Corinthians, ok? Finalizo por aqui, fechando a minha agenda, desejando a vocês um ótimo final de domingo, uma ótima semana a todos. Tendo novidade, trago para vocês aqui. Tamo junto, vai Corinthians!